Olá, como eu solucionei uma viga dimensionada para FCK30 que tem um corpo de prova de 19 megapascal? A viga que eu tive esse problema foi essa viga aqui. É uma viga já com certo respeito, uma viga de 90 de altura com 8 barras de 20 milímetros. Essa viga tinha uma carga de 3,72 toneladas-força por metro, um vão de 10,6 metros, um momento trator de 72,9, ok? E consequentemente, baseado nas 8 barras de 20 milímetros, ela nos dava uma resistência, um RCC e um RYY de 109,27. Isso é importante por quê? Porque é basicamente, eu tenho 8 barras de 20 milímetros, a região tracionada vai ter uma tração de 109,27 e a região comprimida vai ter uma compressão de 109,27. Se não der isso, tem algum erro e a peça está acelerando, certo? E a questão é que é basicamente a distância que eu tenho entre essas regiões que vai me dar resistência, tá? Isso é resistência de materiais e concretamento básico, tá? E a questão é, a gente tem aqui essa viga, primeira questão, né, que é, eu tenho uma viga que eu dimensionei para 72,9, então ela resiste 72,9. Não, tá? A questão é, se eu tenho 72,9, mas eu coloquei 8 barras, acabou dando 75,3, tá? Por que não colocou aço para 72,9? Porque 75,3 dividido por 72,9, ou ao contrário, 72,9 dividido por 75,3 multiplicado por 8 barras, eu teria que colocar 7,74 barras. E não tem como colocar 7,74. Coloca 7 barras, tira uma fatia de outra e coloca? Não, não tem como. Então foi colocado 8 barras. Então a primeira coisa que me auxiliou bastante nisso aqui foi ter uma pequena folga aqui, ó, tá? Foi ter uma folga de um pouquinho mais de aço por causa do arredondamento de quantidade de barra, tá? A questão é, essa viga aqui toda eu dimensionei através de planilha, considerando o efeito retangular, que para qualquer viga normal funcionaria, mas que para essa viga, quando ela começou a falhar, não funcionou. Por quê? A gente pode ver aqui, ó, que a gente já tem um pouco da região comprimida, aqui, ó, a gente está gastando um pouquinho da região comprimida aqui, ó, sobrando, poderia jogar um pouco dessa área comprimida aqui, ó, para cá e ganhar um pouquinho de altura, tá? É uma questão que, numa viga normal, com um fator normal menos que 60 toneladas de força-metro, não seria um problema, mas como era uma viga bem pesada, acabou acontecendo esse efeito, que depois, quando eu otimizei, consegui um pouquinho mais, tá? Então, outra coisa que eu fiz foi, tá? Primeira coisa, deu FCK 19, no corpo de prova deu 19 megapascal, bom, vamos modelar na minha planilha, né? Porque minha planilha considera retangular, e o que eu vi? Essa região toda comprimida aqui, ó, tá? Então, aqui já viola totalmente a regra de 45% do D, né? Não tem como, é uma região comprimida muito alta, mas é uma região falsa, porque o problema era o meu modelo de cálculo, tá? Tem softwares que consideram isso aqui, tá? E no meu caso, que era uma viga pré-moldada, eu não tinha muito o que fazer de considerar a laje nem isso, tá? Mas a questão é, muitos softwares não consideram uma viga em T invertido como se fosse uma viga retangular, e eu também estava considerando, só que nesse caso ela falha, porque eu tenho muita região comprimida aqui que eu poderia jogar aqui para cima e ganhar resistência. Então aqui estava com 61 toneladas de força-metro. Quando eu considerei a região real, tá, que é uma questão que eu tive que otimizar e pegar na mão e calcular isso aqui, porque o CIP, quando eu modelava, não fazia essa modelagem e ele também não fazia, ok? O que aconteceu? Eu tive que modelar manualmente. Então foi de 61 toneladas de força-metro para 67. Só por causa dessa região, sim? Sim. Por quê? Porque eu já estava no domínio 4. E tem aquela questão do domínio 4, que qualquer ganho de resistência do concreto pode dar um grande aumento de resistência da viga, né? Ou pode dar uma redução considerável do aço, se fosse o contrário, tá? Mas no meu caso eu já tinha o aço colocado na viga, então não tinha muita opção. Mas ganhei 6 toneladas de força-metro, ou seja, quase 10% de resistência, só porque eu considerei essa região aqui, tá? Se você está trabalhando com uma viga em loco, você poderia considerar outra coisa, como por exemplo, você poderia considerar uma parte da capa, não muito por causa da flambagem, mas uma parte da sua capa de uma laje treliçada, por exemplo, auxiliando na compressão. Se você está com uma viga no domínio, final do domínio 3, início do domínio 4, onde você tem uma compressão considerável, né? Porque domínio é assim, domínio 1, muita tração, domínio 5, muita compressão, domínio 3 para o domínio 4 já está começando a ter uma certa compressão considerável. Então, qualquer ganho de área para compressão pode ajudar bastante. Então, se você está trabalhando com uma laje, uma viga em loco, onde tem uma laje e essa laje pode dar uma pequena área de compressão adicional,
muitas vezes uma otimização você vai considerar. Os softwares com base não consideram, mas às vezes você consegue considerar num cálculo manual para otimizar até o limite uma viga que está falhando por algum motivo especial, ok? Então isso me deu você está próximo, daqui eu estava com 61,1 dividido por 72,9 estava com 83%. Agora 67,6 dividido por 72,9, 92%. Ou seja, eu matei metade do problema aqui. Mas metade e nada é a mesma coisa, porque eu tenho que solucionar o erro, ok? Próxima questão que eu fiz foi, eu tenho duas barras de 16 aqui, ó. Então, tem essas duas barras de 16 e eu tenho duas barras de 10 aqui, ok? Eu não conheço nenhum software, TQS, EBL ou CPCAD, que vai considerar essa armadura de pele. Talvez uma versão nova considere, tá? Mas por enquanto eu sei que o CPCAD não vai considerar isso aqui, mas essa armadura de pele vai me dar uma pequena região comprimida, ela vai ter uma resistência à compressão. E essas duas barras 16 que eu tinha colocado por questão de içamento da minha viga, ela também vai me dar uma resistência à compressão, ok? Eu não estava considerando um modelo, tá? Que era um modelo simplificado, planilha, como eu disse, tá? Mas uma barra de compressão, quando eu já tenho muita compressão, qualquer coisa que resista à compressão ajuda, ok? E o que aconteceu? Bom, aconteceu que a minha viga que tinha 67,6, como eu considerei essas duas barras de 16 e essas duas barras de 10, inclusive essas duas barras de 10, como eu falei, nem um software, ou o CPCAD eu sei que não considera, e as versões antigas que eu conheço do EBL do TQS também não consideram, me deu uma resistência de 71,5. Então eu estava com 67,6, 71,5. Faltou 1,4 toneladas-força-metro. Só que a questão é que estava faltando mais, estava faltando mais que 10 toneladas-força-metro. Agora eu fui para 1,4 toneladas-força-metro. Por quê? Porque eu considerei essa região aqui, ó, que no modelo normal não seria um padrão, mas uma viga bem concentrada, que é a questão, né? Você pode ter um problema, tem que analisar certinho a situação exata da sua viga em relação a uma viga normal, ok? E aqui a falha foi para 1,4 toneladas-força-metro, 2% aproximadamente, né? 70,5 dividido por 72,9 vai dar 98% já da resistência. Como que a gente soluciona o restante, tá? E aqui é um método que, na verdade, poderia ser usado muito mais. Por que que não é? Porque foi um padrão da NBR 6118, ok? O que que a NBR 6118 fala? Ela fala o seguinte, ó, as prescrições de resistência devem seguir, né, o 12.3.3, tá? Quando for indicado idade, né, usa referência de 28 dias, tá? E daí ela dá como base, só uma ideia, o 12.3.3, que é um item específico. O que que o item 12.3.3 fala? Fala o quê? Que quando a verificação do dimensionamento baseado na FSK de 28 dias for maior que 28 dias, né? Ou seja, quando eu tenho um concreto que vai ser testado com 40 dias, como base a gente considera que ele tem a resistência dos 28 dias. Já quando for testar, usar o concreto mais cedo, a gente tem que fazer uma redução. Só que não faz sentido. Ah, o concreto ganha resistência aos 28 dias e freia. Não, o concreto não freia. Tanto que se for pegar corpos de prova de obras antigas, da década de 30, década de 40, década de 50, você vai ver resistência considerável, mesmo que na época dos 28 dias não tivesse uma resistência adequada. E é o que acontece na prática. O concreto continua ganhando resistência. Inclusive, a gente tem uma fórmula base aqui da NBR 6118, que é uma fórmula simplificada, mas já é uma base para a gente, que nos dá uma resistência maior, que pode rodar ela aqui com um T maior do que 28 dias, rodar ela novamente e verificar o resultado. Tá? E foi isso que eu fiz. Eu fui considerar a resistência superior aos 28 dias. Desde que a peça não seja aplicado carga até os 28 dias e você mantenha uma certa cura depois dos 28 dias, ela vai continuar ganhando resistência. Ou seja, continua umedecendo a peça, continua ganhando resistência, ok? E a questão é que essa viga aqui, que faltava 1,4 toneladas-força-metro, como o problema dela era uma compressão excessiva, quando eu considerei uma cura de 61 dias, como que eu cheguei em 61 dias? Basicamente eu fiz uma planilha e coloquei 28, não passa, 29, 30, fui indo, né, até chegar uma hora que com 61 dias o momento resistido com o FCK de 20.6, que é o que teria 61 dias, me deu uma resistência maior, ok? Na prática, qualquer obra normal seria muito mais fácil colocar uma barrinha a mais e não ter que esperar 28 dias. Até porque o pré-moldado não foi feito para ficar esperando 2 meses no canteiro, tá? Mas a questão é, nesse caso aqui, foi uma solução. Esperar 61 dias e ir fazendo outra parte da obra onde não tinha FCK baixo
E a viga funcionou, ok? Então, essa questão aqui é que muitas vezes você pode aplicar, tá? Inclusive essa questão dos 61 dias, tá? Inclusive tem uma palestra no Instituto de Engenharia onde eles falam isso, tá? Você pode pegar a fundação de um prédio, vai considerar com 28 dias de FCK? Você é doido! Um prédio vai ter quantos meses até chegar na metade do prédio, onde vai ter metade da carga no máximo? Vai levar meses para chegar na metade, então não tem por que considerar só 28 dias, pode considerar muito mais tempo. Ok? Você pode considerar uma cura maior, tá? A norma como base não dá isso, ela dá como base essa ideia de 28 dias, porque já é uma resistência adequada, tá? 19 para 20,6 para esperar 30 dias a mais, geralmente não funciona. Mas às vezes vai acontecer de você ter uma peça específica onde compensa esperar uma cura maior, onde compensa imaginar que ela vai ter 90 dias, 180 dias, pode ser mais tempo. Tá? Pode acontecer mais tempo. Inclusive esse artifício aqui eu já usei em outros casos, tá? Onde eu precisava de um FCK mais alto, garantindo também, colocando uma curva por mais tempo, garante uma resistência maior, ok? Inclusive esse é um motivo que muitas estruturas que não foram dimensionadas adequadamente acabam resistindo. Por quê? Porque acabou tendo um tempo maior até que ela começou a ser solicitada, beleza? Então esse é um terceiro artifício aqui, ó, combinado a considerar a região de compressão, inclusive do armador de pele, e combinado a considerar também a região, qualquer região adicional que no seu modelo base não considera, que vai te dar, muitas vezes, uma resistência maior numa peça, ok? Isso aqui é para sair fazendo sempre? Não, tá? Isso aqui de apertar a peça ao máximo, ok, me deu uma resistência maior, tá? Mas se o caso foi específico, uma viga normal não daria uma diferença tão alta, tá? Numa viga normal teria outros problemas aqui, que daria, sei lá, ao invés de 70, tínhamos o inicial aqui de 61, ia para 63, 64 no máximo, se fosse uma viga pouco comprimida. Mas, em uma viga com uma alta região comprimida, ou seja, uma viga que estava no domínio 4, que está dentro, boa parte do domínio 3, essa solução, muitas vezes, vai dar uma economia, tá? O que eu recomendo é, deixe isso aqui para realmente uma otimização, para um caso realmente onde tem um problema. Ah, vou sair colocando todas as minhas vigas, tem que deixar 90 dias curando. Talvez se faça, tá? Mas a questão é, quanto tempo você vai ter na obra? Você tem que realmente deixar 3 meses escorada a viga, e o custo dessa escora, muitas vezes é mais fácil colocar uma barra adicional e não precisar ficar colocando tanto tempo de escora. Muitas vezes é mais fácil aumentar um pouquinho a viga e não precisar ficar colocando tanto tempo de escora, ok? Essa que é a questão, mas em uma situação especial, muitas vezes é isso, ou quebra e faz de novo, aí compensa não quebrar e fazer de novo, fazendo uma solicitação assim, beleza? Ah, e um detalhe que eu não comentei, mas que pode salvar uma viga ou qualquer outra peça, é coeficiente de ponderação da resistência. Na NBR 1018 fala o quê? Fala que no caso de testemunhos extraídos da estrutura, podemos dividir o valor do nosso coeficiente de segurança para o concreto em 10%. Ou seja, ele pode ganhar 10% de resistência na prática utilizando um testemunho do corpo de prova. Ou seja, se ao invés de ter só o corpo de prova rompido, eu fosse na viga, tirasse um pedaço no essencial dela e arrebentasse aquele pedaço no essencial para descobrir a resistência na prática, e a resistência na prática foi igual, ou no caso deu um valor bem similar, talvez uma resistência de 10%. E se deu um valor maior nesse caso, talvez até um pouquinho mais, beleza? Mas por enquanto seria isso. Até a próxima.